Shalom Adonai, salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um vídeo da nossa saga bizantina. E no vídeo de hoje eu trago a história do Anastácio I Diócoro. Por que ele se chamava Diócoro? Eu vou dizer para vocês aqui nesse vídeo. Ele que assumiu o Império Bizantino em 491 após a morte do Zenon I, através de uma escolha de certo ponto suspeita. Vou falar sobre isso, claro, e também acabou a paz em Constantinopla. Fazia tempo que o Império Bizantino não tinha problemas. E neste vídeo veremos esses problemas que acontecerão no governo dele. Lembrando que, claro, antes de antemão, vou dizer a vocês que eu vou dividir essa história em duas partes para o vídeo não ficar muito extenso. Mas antes de começar, não esqueça de dar um tapote nesse like e compartilha com a galera que ajuda demais o canal a crescer. Vocês que são novos aqui, sejam todos muito bem-vindos aqui ao trabalho História Antiga. Tem várias civilizações do Ocidente e do Oriente, e dá uma olhada nas nossas playlists. Nós temos os vídeos especiais das metas de inscritos. A cada meta de inscrito eu trago um vídeo especial para vocês, e a nossa próxima meta agora é de 1000 inscritos. Vamos chegar aos 1000 inscritos finalmente. Conto com a ajuda de vocês, então dá um tapote aí nesse botão vermelho de se inscrever e nessa sineta para receber as notificações. Tem muito conteúdo de antiguidade, é só vocês dar uma olhada aí nas playlists. Tem a nossa saga romana, eu conto toda a história de Roma, falo de todos os imperadores. Se você sempre quis saber a história de todos eles, você encontra aqui no canal, é só ir lá na playlist da saga romana. Também me sigam no Instagram, @zelota, para saberem das novidades do canal. Lá eu publico os meus vídeos do Curta com o Zelota, onde eu trago um conteúdo extra dos vídeos aqui do YouTube. E também vocês vão ficar sabendo das novidades do canal, participar das enquetes das próximas civilizações que serão trabalhadas aqui no canal. Aliás, vocês podem dar sugestões de civilizações aí nos comentários. Então me segue lá, @ozelota. Então, se você não tem Instagram, mas tem Facebook, tem um link aí embaixo da minha página no Facebook. Os vídeos que eu posto lá no Instagram vão automaticamente para a minha página no Facebook, beleza? E sempre com metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, com muito conteúdo e sem enrolação. Só no começo que é para explicar do que se trata o canal, mas vamos lá. Então vamos lá, sem mais enrolações. Anastácio I, o Diócoro, ele que governou de 491 a 518, ficou um bom período. Flávio Anastácio, que nasceu em 430 em Dyrráquio, que é a atual cidade de Durrës, na Albânia. Dyrráquio, que era uma cidade importantíssima para os romanos desde 229, era uma cidade portuária e fazia parte ali da Via Egnatia, era o ponto de partida da Via Egnatia. Para quem assistiu a minha mini saga sobre a queda da Macedônia, eu conto a história da construção desta via e fazia a ligação da Grécia até Constantinopla. Era uma via muito importante. Os romanos, sempre que conquistavam uma nova província, eles faziam estradas para facilitar a comunicação e as viagens. E claro, isso aí também foi usado contra eles por diversos povos que atacaram os romanos, e culminou com a queda de Roma em 476. Pois são um dos fatores, né? E ele que tinha uma origem nobre, o seu pai se chamava Pompeio, e era um nobre da cidade de Dyrráquio e de Anastácia Constantina. O nome dela, Constantina, não era por acaso, ela era trineta do Constâncio Galo. Quem aqui se recorda do Constâncio Galo? Lá da saga romana, da dinastia constantiniana. Então ela era trineta de Constâncio Galo. Constâncio Galo era neto do Constâncio Clório, que era o pai do Constantino. Consequentemente, ele era sobrinho do Constantino. E ele também era irmão do Juliano, o Apóstata, que foi imperador do Oriente. Tem vídeo dele aí na saga romana. Quem quiser olhar, dá uma olhada aí no card aqui em cima, que eu conto a história dele, e tem outras histórias também do próprio Constâncio Galo. Então ele, assim como o irmão dele, Juliano, o Apóstata, eles sobreviveram àquele expurgo de Constantinopla, que foi aquela chacina que os filhos do Constantino eles armaram para que matassem todos os parentes deles, que eram homens adultos, restando aí só os meninos e as mulheres. No caso, ele, né, o Constâncio Galo e o Juliano. Mas enfim, não vou contar isso, porque eu já contei essa história. Quem quiser ver, vai lá na saga
romana, assiste, vê tudo, que tem muita coisa legal lá, em conteúdo muito interessante, muita coisa que a gente nunca imaginou que aconteceu em Roma, e vocês vão saber de tudo isso lá, hein? Bom, então resumindo, ele era descendente do Constantino, então ele tinha pedigree. Mas quem era Anastácio? Por que essa coisa do Dícoro, né? Dícoro, vamos Dícoro. Era o seguinte, Anastácio ele ganhou esse apelido de Dícoro, que significa duas cores, porque ele tinha uma condição genética que é rara, que acontece nas pessoas que têm olhos com cores diferentes, então por isso que era chamado de duas cores, né? Na medicina chamam isso de heterocromia. Então ele tinha um olho castanho escuro e um outro olho azul. Era parecido com o David Bowie, né? O lendário David Bowie do rock and roll aí, que nos deixou, né? O saudoso David Bowie. O Anastácio ele ocupava um cargo, um alto cargo de funcionário no palácio, né? Ele tinha a responsabilidade de organizar a agenda do imperador. Então ele organizava as audiências que o imperador teria com ministros ou qualquer outra autoridade que fosse até o palácio encontrar com o imperador. Então, como foi a escolha do Anastácio? Aconteceu no dia 10 de abril de 491, apenas um dia após a morte do Zenon, um grande encontro em que estava Ariadne, a viúva do Zenon, que ela se reuniu no grande hipódromo de Constantinopla, que era um ponto onde tinha o maior fluxo de pessoas que iam lá assistir às lutas, às corridas de cavalo e todos aqueles eventos que aconteciam em Constantinopla. E ela estava acompanhada do Senado, do seu camareiro, que era o chamado Urbícios, mas aqui pelo menos não disse ele era um eunuco, né, como a gente já viu em vários vídeos aí da saga romana, os ministros do Estado e o exército, e também 8.000 pessoas na população de Constantinopla que estava ali presente naquele encontro. Então o povo pedia para a imperatriz que ela indicasse um novo imperador. Após a morte do... não esperaram nem o corpo do Zenon esfriar. E aí foi feito todo um discurso que ela faz para a população, falando que essa seria uma escolha e que seria feita uma eleição entre os três poderes. Esses três poderes, que não era oficial, porque Constantinopla não tinha uma constituição por escrito, era uma coisa que poderíamos considerar como se fossem esses três poderes. A gente tem aí na nossa república, por exemplo, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, esses três poderes seriam o Senado, os ministros, o Ministério e o Exército, que representava os homens armados. Então eles iriam escolher esse novo imperador. Esse novo imperador ele teria que ter como a sua característica principal ser um cristão fervoroso, homem temente a Deus, e também não poderia ser nem membro nem parente de nenhum destes votantes que iriam ali escolher esse novo imperador. Só que era o seguinte, essa escolha teria que ter a aprovação do patriarca de Constantinopla, que era uma figura semelhante à do Papa na Roma antiga, né? Que não existe mais, aí o Império Romano acabou, mas Roma ainda existe e continuavam os papas, apesar de que estava ocupada pelos bárbaros. Mas os bárbaros, muitos deles, a grande maioria já havia se convertido também para o cristianismo, pelo menos uma parte era convertida. Bom, então, o que é que ela disse também nesse discurso, que era que não deveria se ter pressa para a escolha deste novo imperador e que eles deveriam aguardar o fim do funeral do Zenon. Só que esse detalhe todo desse discurso vocês podem encontrar aí na internet, é um discurso bem cheio das coisas shakespearianas, e que ele foi descrito pelo Constantino IX, que foi o último imperador bizantino, e que ele era também um historiador. E ele conta com todos os detalhes. Bom, até depois desse discurso aí que foi feito, o camareiro Urbícios, ele combinou com os representantes desses três poderes de que quem iria escolher o novo imperador seria Ariadne. Então ela, a imperatriz viúva, iria indicar o novo imperador.
Só que daí todos concordaram e tal, mas existe uma suspeita de que isso já estava acertado. Toda aquela questão de falar em frente à população, de discursar e tal, era uma coisa que foi apenas uma encenação, teria sido apenas um teatro, mas que tudo já estava acertado por trás das cortinas ali, antes de tudo aquilo ali. E essa questão dessa afirmação dos três poderes de terem concordado foi apenas para formalizar. E aí Ariadne escolheu o Anastácio. Anastácio, ele era um cara muito respeitado e conhecido em Constantinopla. Ele sempre ia nas missas e tinha debates religiosos bastante acalorados ali, com as suas opiniões que não eram nada ortodoxas. Ele conquistou a antipatia do patriarca de Constantinopla, que era o Eufêmio, que era muito rigoroso. Enfim, o Eufêmio não gostava dele, então a coisa ficava meio complicada para ele, né? Então essa postura de Anastácio acabou chamando a atenção da Ariadne para o escolher como imperador. Viu que ele era um cara de atitude. Na verdade, o Anastácio, ele seguia a mesma visão religiosa do Zenão I, né, que era o monofisismo, que seria aquela visão de que Jesus seria uma única entidade, que seria uma entidade de natureza divina. Para a gente hoje em dia, para nós cristãos e tal, isso é uma coisa que falar, por exemplo, do ortodoxo de Niceia, que seria do concílio de Niceia, da Calcedônia, que foi o segundo. O concílio da Calcedônia, que é o da visão de Jesus como a natureza divina e humana, essa seria a que chegou aos dias de hoje, né? Então é totalmente normal, é estranho, um pouco confuso, porém ele era do monofisismo. Então isso era uma coisa que atrapalhava essa relação dele com o Eufêmio, porque Constantinopla, as pessoas eram lá ortodoxas da Calcedônia, e foi um concílio que aconteceu durante o Império do Marciano, e eu contei essa história no vídeo do Marciano. Bom, então é o seguinte, Eufêmio, ele tinha exigido que o Anastácio ele assinasse uma declaração de que ele obedeceria o credo ortodoxo da Calcedônia, porque só com essa condição ele iria participar da coroação do Anastácio. E aí o Anastácio ele vai ser coroado no dia 11 de abril de 491, 2 dias após a morte do Zenão I. Então, como vocês já perceberam, a viúva não esperou nem o corpo do marido esfriar, muito menos ainda do seu luto, já que ela vai se casar com Anastácio no dia 20 de abril. Então, 9 dias depois ali da sua coroação. Enfim, será que foi para se manter como imperatriz? Bom, vamos saber depois. Então, Anastácio ele já vai lidar com os primeiros problemas no seu reinado, durante o seu império. E foi o seguinte, a sua indicação ela vai causar uma insatisfação com os isáurios, e faziam parte ali do exército bizantino. Eles eram ali estavam no topo da cadeia dos militares de Constantinopla, já que eles eram os sentinelas, era a guarda do imperador. Os isáurios que estavam no exército de Constantinopla desde o império do Leão I, que os admirava por eles serem um povo guerreiro, um povo destemido, mas eles eram semi-bárbaros, e isso era uma coisa que desagradava a população de Constantinopla, como teve aquela questão da execução dos isáurios, que foi feita ali durante a rebelião do Basilisco, que eu falei no vídeo passado. Bom, então eles eram um povo que veio das montanhas de Taurus, na Turquia, e eram liderados ali pelo antigo imperador Zenão I, que se chamava Taraxicodissa. O Zenão era o nome grego que ele escolheu para fugir um pouco dessa origem dele bárbara, né? Apesar que ele era do monofisismo, ele era cristão. Então eles queriam que o Longuínios fosse escolhido e não o Anastácio I pela imperatriz viúva. E aí eles fizeram lá uma rebeldia e tal no hipódromo, e o Isáurio, o Anastácio, não é Isáurio não, o Anastácio ele acabou culpando aí os isáurios pelo aquele tumulto,
e mandou exilar o Longuínios para a cidade de Tebaida, no Egito. E também os Isáurios teriam todos os seus privilégios revogados, aqueles privilégios que haviam sido dados pelo Zenon I. E aí, em 492, vai iniciar uma revolta, vai estourar essa revolta e seria a Guerra dos Isáurios, que vão se rebelar na Isáuria. E aí o Anastácio mandou um exército para sufocar esta rebelião. O exército foi comandado por dois líderes, um deles que já foi conhecido aqui no canal, que é o João Hussita. Eu contei no vídeo passado que ele participou daquela mesma rebelião lá do Ló, no vídeo lá do Zenon I. E o outro era chamado de João o Corcunda. E eles conseguem derrotar os Isáurios numa batalha chamada de Batalha de Kotiaion, que foi na Frígia, que era uma região da Ásia Menor. Todos esses lugares faziam parte do atual território da Turquia. Então, porém, assim aconteceu que alguns sobreviveram. E aí eles se refugiaram para as montanhas da Isáuria. E lá eles se entrincheiraram até o ano de 498, que será quando finalmente eles serão derrotados. Em 493, um outro povo aparece e se aproveita dessa rebelião dos Isáurios, já que os bizantinos estavam ocupados, estavam focados nessa rebelião. E esse novo povo eram os búlgaros. Então eles eram remanescentes do antigo império de Átila Uno, o flagelo de Deus. Que nome terrível, apocalíptico, hein? Eu imagino você ouvir esse nome, flagelo de Deus está chegando aí, as pessoas correndo para casa, trancando as portas e ficando ali embaixo da cama. Imagina o temor que devia ser naquela época. E aí eles conseguiram derrotar, derrotaram o exército bizantino, que era liderado pelo general Juliano. E aí a coisa foi ficando feia. E tiveram mais dois outros ataques em Constantinopla. Um em 499 e um outro ataque em 502. Obrigando Anastácio a ordenar a construção de uma muralha, que seria a Muralha Anastácia, que ficava a 64 quilômetros a oeste de Constantinopla. Então essa é apenas uma das outras ameaças que chegarão às portas de Constantinopla, porque teremos também a volta dos Sassânidas, eles que fazem tempo que não aparecem aqui no canal, desde a época do Império Romano do Ocidente. Mas contarei essas histórias aí nos próximos vídeos. No próximo vídeo eu vou contar a história da volta dos Sassânidas, as reformas feitas por Anastácio, as reformas políticas, econômicas, administrativas. Teremos as brigas com o patriarca Eufêmio e também mais revoltas e o sofá vazio. Eu vou contar essa história do sofá vazio também nesse próximo vídeo. Na quarta-feira estarei voltando aqui com um vídeo sobre o reino Ptolemaico. Esse nomezinho é chato, reino Ptolemaico. Uma quarta parte talvez seja a última, espero que sim, né? Já que eu já trabalhei aí Cleópatra, a história de Marco Antônio, de Júlio César. Então o foco vai ser Cleópatra e também a administração romana no Egito, quando os romanos dominam o Egito. Bom, estou fazendo vídeos mais curtos porque o YouTube está cortando o alcance de vídeos com mais de 20 minutos e os desempenhos dos meus últimos dois vídeos foram baixos, portanto estou fazendo um vídeo mais rápido aqui porque meus últimos dois vídeos foram muito grandes, né? Somente o último que deu 28 minutos aí, esse vídeo da quarta-feira do reino Ptolemaico. Então vou ficar por aqui, um abraço Zelota, a gente se vê na quarta-feira aqui no canal e lá no Instagram, segunda-feira, estarei trazendo um vídeo do Curta com Zelota. Até lá, falou pessoal!